Olá, meu nome é Raul Carvalho de Souza e essa é a apresentação de um trabalho de mestrado cujo título é Uma comparação entre métodos e classificadores em documentos jurídicos de atividades processuais repetitivas, na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, PGTF. Meu professor orientador é o professor Dr. Tiago de Paulo Faleiros. Bom, então aqui temos um sumário, né, do que vai ser apresentado referente a esse trabalho. Então, iniciaremos com uma introdução, justificativa, objetivos, pergunta de pesquisa, hipóteses de pesquisa, a metodologia utilizada, a revisão sistemática da literatura feita, resultados com dados de precatório, resultados com dados de ações repetitivas, as conclusões e os trabalhos futuros. Bom, então, atualmente há uma grande quantidade de processos contingenciados para análise e classificação na PGDF. Então, tem muitos processos parados aguardando determinadas ações, né? Uma delas é a classificação. Então, os especialistas da PGDF eles precisam ler o processo, interpretar, para depois poder classificá-los, né? Então, isso é feito um a um. Então, além de se perder muito tempo contingenciar os processos, esse poder analítico que as pessoas têm fica resumido a uma atividade repetitiva. Então, o potencial analítico da força de trabalho fica subutilizado. Esse pessoal podia estar trabalhando em coisas mais finalísticas, né? E a ideia desse trabalho, então, é, com o auxílio do computador, acelerar esse processo, tirar as pessoas, aproveitar melhor os recursos humanos e acelerar esse processo, né? Porque atualmente um processo é feito em média de 20 a 30 minutos. Então a ideia é que o computador seja mais rápido do que esses 20 a 30 minutos de classificação. Então a PGDF é organizada ali no topo do organograma dessa forma. Tem um gabinete, corregedoria, tem o conselho superior, né, que é a parte mais administrativa e tudo, e tem o conselho do fundo, que é a parte mais financeira, né? Logo abaixo nós temos a Secretaria-Geral, que trabalha toda a parte administrativa e organização da casa, e as especializadas, que estão mais ligadas à atividade finalística da casa, né? As ações repetitivas permeiam todo esse processo, que são aquelas ações que geralmente só mudam o nome das partes, mas a ação ela tem a mesma matéria, o mesmo conteúdo, o mesmo direito ali a ser utilizado, né? Perdão. Bom, então, para justificar esse trabalho, além desse contingenciamento, desse melhor aproveitamento dos recursos humanos, nós temos um dado aqui do TJDF que atualmente existe mais de 30 bilhões contingenciados, né? Então tem esse montante aí a ser movimentado a partir desses processos e isso aí prejudica várias partes, né, os envolvidos aí nesses processos, né? Por exemplo, na parte de precatórios são 30 mil precatórios a serem pagos, então até mesmo o cidadão ele seria beneficiado com o aceleramento do processo, né? Porque o precatório é aquele direito, é aquele dever de pagar do Estado, né? O direito da pessoa de receber do Estado alguma quantia ali, acima de 60 salários mínimos, né? O CNJ trouxe um dado ali em 2019 que um processo ele fica em média 4 anos e 10 meses contingenciado. Então é muito tempo de contingenciamento. A ideia é, com o auxílio desse trabalho, ajudar a acelerar esse processo na PGDF. Então, com a classificação automática, né, ocorrerá uma desobstrução, né, aumentará a celeridade, será mais rápido, né, e a ideia é, então, se utilizar esse software na parte de triagem, né, para diminuir os erros humanos, né, e aí com isso acelerar o processo das análises, né. Então, o objetivo, né, para esse fim, né, o objetivo do trabalho é comparar técnicas de aprendizagem de máquina, né, na classificação de processos jurídicos de ações repetitivas no PGDF, né. Então é comparar com a melhor técnica, ter o melhor desempenho, né. Então, verificar a eficiência do cascateamento é um outro
um objetivo secundário, né, o cascateamentos binários e multiclasse, né. Nós chegamos nisso a partir de uma análise exploratória, né, verificamos que poderíamos trabalhar de duas formas, multiclasse, né, e de modo de cascateamento de modelos binários, né. Então a ideia é verificar essa eficácia, né. Criar análises descritivas, né, para ajudar o órgão a entender melhor como é que estão esses dados, né, que hoje isso não é feito, né, nesse tema. Então criar análises descritivas para ajudar, né, o órgão nas suas atividades estratégicas. Então a pergunta de pesquisa seria: qual a técnica apresenta o melhor desempenho na aprendizagem de máquina e classificação dos processos repetitivos? E aí vem algumas perguntas secundárias, né? Que a verificação se a classificação com cascateamento de modelos binários é melhor que multiclasse, né? Isso aí é uma pergunta que surgiu no decorrer do trabalho. Se o Deep Learning, né, as redes neurais em Deep Learning são superiores a outros classificadores, também com uma revisão sistemática da literatura verificou que o Deep Learning ele é muito usado, então a ideia é verificar se ele é melhor que os outros devido a esse grande estudo que está sendo feito, né? Então, dentre esses, alguns dados descritivos, né? Se seria possível ver a distribuição do insucesso dentro ali dos precatórios, né? Que classes são predominantes, né? Esses dados descritivos aí para apresentar para o órgão, né? E qual técnica de amostragem, como os dados eram muito desbalanceados, que nós verificamos, então qual seria a técnica de amostragem que melhor se comporta para as classificações, né? É outra pergunta de pesquisa que foi surgindo no decorrer do trabalho, né? Então, as hipóteses. Então, a classificação de documentos jurídicos repetitivos é mais eficiente utilizando um documento específico ao invés de todo o processo. Então, como nós falamos, tem aquela parte administrativa ali, processual, né, dentro dali do processo, né? São documentos que são juntados ali de despacho, de movimentação processual, a própria classificação, o cadastro, tudo isso é anexado ali dentro do processo, né? E a ideia então é retirar tudo aquilo ali e pegar algum documento específico, né? É uma hipótese que nós traçamos aqui, o documento específico seria melhor classificado, né? Então, utilizar o algoritmo de classificação de texto em cascata, né? Se teria o melhor resultado que utilizando o multiclasse, como falamos, né? Acabamos chegando a esse tipo de técnica, nesse tipo de método, e aí a ideia é verificar realmente se essa hipótese se confirma, né? Se a classificação binária é melhor do que a multiclasse. E a verificação do Deep Learning, né? Se as redes neurais em Deep Learning elas se comportam, têm um desempenho melhor que os outros, né? Já que ela é a mais usada, né, nas verificações. Então, com relação à metodologia, nós iniciamos com um processo indutivo. É interessante falar que esse é o meu segundo tema, né, no mestrado. Eu tive um primeiro tema na parte de análise de redes sociais, mas como eu ia fazer alguns experimentos com pessoas humanas, então eu tive que submeter o comitê de ética e infelizmente o comitê de ética não aprovou. Eu tive que requalificar o tema, né, eu tive que refazer o processo como um todo, e para isso eu comecei com um processo indutivo, para conhecer melhor o problema, para explorar melhor o problema. Mas, principalmente depois da minha qualificação, eu fui orientado a trabalhar um processo mais dedutivo, e aí eu parti para uma revisão sistemática da literatura, baseado no livro da professora Aline, que ele está descrito aí nesse modelo aí, né, nessa figura. Então se inicia com uma questão de revisão, né, essa revisão sistemática, e aí depois se traça uma estratégia de busca. Então essa questão de revisão é feita, a estratégia de busca qual é a fonte de busca, quais as palavras-chave utilizadas, qual a elegibilidade, né? Aí depois se faz a busca e aí se verifica qual é a elegibilidade, quais documentos vão ser eleitos ou não para os próximos passos, né? E aí aqueles documentos que são eleitos, eles são codificados, né? Marcado ali, esse aqui tem tal característica, esse aqui tem tal. Então cria-se códigos para ir marcando os documentos, que são muitos, né? Então vai se marcando esses documentos, né, de um modo objetivo ali, para a próxima etapa, que é o screening, né? Que seria aquela leitura mais
superficial, mais de alto nível ali, ler mais o resumo, introdução, conclusão e alguns trechos ali do métodos e resultados. Então não se lê o trabalho analiticamente. Primeiro se faz o screening, né? Se criam alguns dados estatísticos ali de que foi eleito após o screening ou não, e aqueles que foram classificados para a próxima fase, né, eles recebem uma leitura analítica por completa para uma posterior síntese ali dos resultados, né. No nosso caso, nós geramos fichamentos, né, e aí organizamos esses fichamentos para depois utilizar na confecção da dissertação. Então está aqui, por exemplo, né, a questão de pesquisa 1, né, qual método prevalece na classificação de documentos jurídicos. Então fizemos ali a estratégia de busca, as fontes de busca foram Scopus e o Web of Science. Nós também usamos Google Scholar e a base de periódicos, né, da nossa biblioteca, mas não entrou aqui nessas contabilizações. E aí fomos aplicando alguns filtros ali com palavras-chave, né, por ano e tudo, e chegamos ali a 269 mais 30, né? Então, 299 trabalhos para ser feito o screening. Então, foi feito o screening nesses trabalhos. Na segunda questão de pesquisa, também foram 43 trabalhos, né, para ser feito o screening. E aí, também, terceira questão de pesquisa, foram 74. Então, depois do screening, esses trabalhos são separados. É feita uma leitura bem analítica, marcando ali, fichando esses trabalhos, né, separando eles para depois usar na dissertação. Agora, com relação aos dados, então, foi-se utilizado o CRISP-DM, né, o Cross Industry Standard Process for Data Mining. Então, esse processo para mineração de dados, ele começa com o entendimento do negócio, né, se entende o negócio, se verifica as características do negócio, aí se coleta os dados, né, vai se estudar os dados, né, entender esses dados, preparar esses dados para uma modelagem, né, e aí a avaliação desses modelos, né, de aprendizagem de máquina e tudo. Então esse processo cíclico aí acontece de entendimento, entendimento do negócio, dados, preparação de dados, modelo, avaliação. Então esse processo acontece, nós rodamos ele umas 3 vezes, e aí chega-se a uma implementação que não foi feita ainda. Bom, com relação aos computadores usados, nós usamos 3 máquinas virtuais e um notebook. 2 delas executadas em Linux para rodar os programas em Python, né, os modelos praticamente, e algoritmo de aprendizagem de máquina. Então, uma delas tinha 20 vCPUs, a outra 10, 300 GB de memória. Então, esses que faziam o trabalho mais pesado de aprendizagem de máquina. Tinha uma outra que seria para interagir com essas duas, aí já tinha um Windows nela, né, rodava o Jupyter, os notebooks ali do Jupyter, e ela tinha 2 vCPUs e 8 GB de memórias. Bom, e aí também nessa máquina se executou o programa Java para acesso ao MNI, né? O modelo de interoperabilidade nacional, né, que o TJDFT utiliza como barramento para acessar os processos sem interface com o usuário. E tudo isso foi feito através de um notebook, né, 20 GB de memória, tinha um i7, e aí também a parte de edição, tudo é feito nesse notebook. Bom, então as 2 linguagens predominantes foi Java e Python, né, as bibliotecas foram o Scikit-Learn, predominantes foi Scikit-Learn, Keras, Mallet e Gzin. Todos esses códigos estão no meu GitHub. E as rodadas executadas, né, de pré-processamento e tudo, gerou 3 bases, né? Uma delas só de precatório com todos os documentos, uma outra só de petições iniciais de precatório e uma última de petições de ações repetitivas, tá? Com relação aos algoritmos, né, e parâmetros, os algoritmos foram esses 10, né, utilizou-se o Grid Search CV para busca de força bruta de parâmetros, né, ele vai tentando os parâmetros até encontrar os melhores resultados, né, o melhor desempenho do modelo. E para o Ensemble Learning usamos o One versus Rest Classifier, né, aqui para os resultados. Nós testamos outras técnicas, mas os resultados mais significativos foi com esse, né. Para o Deep Learning usamos o Keras, né, a biblioteca Keras, e também usamos o modelo pré-treinado
né, o Bidirectional Encoder Representations for Transformers. Então o BERT ele foi usado também um modelo pré-treinado para classificação de texto. E aí para verificação de desempenho nós usamos algumas métricas, né? Para os modelos não supervisionados fizemos alguns trabalhos que não tiveram resultados tão significativos com o modelo não supervisionado, mas merece o registro. Utilizamos a métrica coerence, né, com o Pointwise Mutual Information. Agora, para os resultados mais significativos, aí usamos algoritmos supervisionados e aí usamos Precision, Recall, F1 Score, acurácia, matriz de confusão. Então aqui, na parte de entendimento dos dados, mostra que esse desbalanceamento, essa primeira classe, né, que foi exatamente a classe predominante, e aí a partir daí que nós começamos a trabalhar métodos de classificação para melhorar o resultado, né? Com bases desbalanceadas, essa está muito desbalanceada, né? E aí usamos o Smolt, né, para oversample, o Rust para undersample, o Smolting para técnicas combinadas. E vamos ver para frente que não melhorou muito os resultados, né? Melhorou, mas não muito, porque estava muito ruim, mal classificado, mas isso estava mais inerente ao negócio, né? Nessa primeira rodada de experimentos, nós acabamos voltando para o entendimento do negócio, conversando com o pessoal de negócio, e eles acabaram nos informando que anterior à pandemia, que nós estamos na pandemia do Covid-19, né? 2021 agora, o ano. Então lá no ano de 2020, no início da pandemia, eles começaram a verificar problemas de classificação, e aí dividiram a equipe em duas. Aí tinha uma equipe que executa a classificação e outra revisa, e é a partir daí que as classificações são melhores. Anteriormente, essa classe Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público era uma classe genérica e tudo era colocado nela. Então fica difícil para classificar com esses dados assim, né? Tanto é que os resultados foram nessa linha aí, ó, não chegou nem a 50% de classificação, porque todos estavam concentrados naquela classe. Mesmo com o Smolt, com o Rust e tudo, o resultado não melhora, né? Porque tem muitas classificações para aquela classe principal ali que deveria estar em outras classes, né? Foi esse o entendimento que nós tivemos do negócio ali, dos dados, depois de uma rodada do CRISP-DM. E então, a partir daí, nós começamos a trabalhar uma outra base com dados parecidos com precatório, que são ações repetitivas, né? E aí chegamos a essa outra base aí, bem maior, né, com 9.000 registros só de um tipo de classe, né, mais de 9.000 só de um tipo de classe, e com resultados também bem melhores, né? E aí também as técnicas usadas, elas melhoram, mas não tão significativamente, mas melhoram, né, aparentemente aí. E chegamos a resultados mais aceitáveis. Bom, e a partir daí fizemos comparações estatísticas entre os métodos, né? E aí encontramos esses dois métodos aí que apresentaram um p-valor acima de 0,05, né? Com uma significância da diferença não refutada, né? Então são algoritmos que tem realmente se diferenciam ali por resultados, né? E o Gradient Booster ele teve um resultado melhor do que todos os outros, né? Apesar do que o Randall Forest também teve um bom resultado, mas o Gradient Booster teve o melhor resultado. Então o que nós fizemos? Pegamos o Gradient Booster com One versus Rest, Grid Search, o Grid Search, né? Ele tinha um 90% de resultado, e comparamos com o BERT, que é considerado o estado da arte. E aí ele não refuta a significância da diferença, né? O que é bem interessante, né? Quer dizer, eles como se eles fossem similares, né? Então um algoritmo de estado da arte aí com deep learning e tudo, o interessante desse resultado a ser apresentado é isso, que ele com um outro algoritmo com métodos combinados eles não tem uma diferença significativa, né? Agora, no caso, quando se usa o Keras, né, o Deep Learning com Keras, que foi aquele resultado de 95%, aí tem uma diferença significativa. Então, o Keras ele teve um resultado melhor, realmente, do que todos os outros algoritmos, né?
Bom, e aí o que nós podemos concluir? Que a classificação com auxílio do computador se mostrou vantajosa, porque reduziu de 30 minutos para segundos, né, a classificação. Então vale a pena investir nisso. Né? Foram feitas análises descritivas, então análises foram feitas, apresentadas, teve esse tipo de evolução, chegou-se a esses resultados das más classificações, o pessoal vai refazer isso, nós até tentamos, com modelos não supervisionados, fazer uma classificação, um agrupamento ali, né? Mas não conseguimos evoluir, precisa de mais tempo e investimento nisso aí. Né? Os modelos de Ensemble Learning tiveram um resultado significativamente aproximado que modelos de estado da arte, né? Que isso foi bem interessante também. Quer dizer, não é porque é estado da arte, né, a conclusão nossa, que ele vai ter um desempenho melhor do que um outro modelo mais tradicional, usando métodos, né, outro tipo de métodos para melhorar resultado. Tá? Mas, de fato, as redes neurais com Deep Learning elas apresentaram a melhor performance, como a revisão de literatura já vinha mostrando esse interesse no tema nesse tipo de algoritmo, né, de redes neurais em Deep Learning. Então, para trabalhos futuros, a ideia é aumentar o número de classes, né, para esse modelo, classificar mais dados repetitivos, né, apresentar as melhores formas de reclassificação, né, principalmente para precatórios, né, utilizar algum método ali para reclassificar, para o pessoal não precisar ler tudo de novo, né, que apesar de estar mal classificado, mas eles teriam que ler tudo de novo. Então, tem algum método que ajuda, né, auxilia com o computador a reclassificar, isso é um trabalho que pode ser feito no futuro. Então, trabalhar reconhecimento de entidades nomeadas, né, para coleta de dados das partes do processo. Então, isso é uma coisa bem interessante a ser feito, quer dizer, pegar as partes do processo para criar modelos, peças jurídicas automáticas a partir da classificação, né, para atividades repetitivas, já sabe o tema, já sabe a resposta, então tem aquele documento automático ali, e aí já monta esse documento automático só para o advogado ali, o procurador ir lá e fazer uma verificação final, assinar e tudo mais. Então, né? E aí implementar esses modelos em produção também, né? A ideia seria essa, evoluir esse trabalho para ele virar realmente um software de produção da Procuradoria Geral, né? Do DF. Tá? Muito obrigado. Esse é o que eu tenho para apresentar até o momento. Obrigado.